Pai Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Irmãos, eu quero meditar aqui juntamente com os irmãos no livro de Números, no Antigo Testamento, capítulo 23 e a partir do versículo 19. Louvado seja Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, esse texto nós sabemos que fala de um homem chamado Balaão. Louvado seja Deus. Ele era um feiticeiro do Antigo Testamento. Quando o rei Balaque soube que Israel vinha, ficou com medo, e então mandou chamar Balaão para que este amaldiçoasse ao povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, só que Deus usa o próprio Balaão para repreender Balaque, porque ele esperava que Balaão amaldiçoasse os israelitas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, a mensagem é que Balaque estava lidando com Deus, não com o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Balaque pensava que era simplesmente chamar um feiticeiro, uma pessoa que lidava com os poderes ocultos e lançar uma maldição sobre o povo de Deus e pronto. Acabou. Mas não é desta maneira, meus irmãos. Sobre o povo de Deus havia e há uma palavra de bênção da parte de Deus. Por isso que ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto. Louvado seja o nome do Senhor. E louvado seja Deus. Havia este decreto, este conselho de Deus da sua parte para o povo de Deus. Os conselhos de Deus, irmãos, é um plano traçado por Deus, preparado por Deus, para que o seu povo caminhe sobre ele. Isso não quer dizer que Deus está tirando o livre-arbítrio, mas Deus ele projeta um itinerário, uma direção para o seu povo. E aquele que decidir receber este conselho, esta direção e enveredar por esse caminho, ele fará parte da aliança de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a intenção de Deus, meus irmãos, sempre é abençoar o seu povo. Ele não tem pensamento de mal, a Bíblia diz, mas pensamento de paz, diz o Senhor. E ele não é homem para mentir. Ele fez a promessa, ele trabalha para que se cumpra na vida das pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus, irmãos, que ajudou os seus servos no passado, hoje ele te ajuda e me ajuda, porque ele não mudou, continua o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, quem muda é as pessoas, a sua fé, a sua confiança, a sua maneira, seu caráter. Mas Deus, irmãos, não muda, continua o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 21 diz assim a palavra de Deus: não viu a iniquidade em Israel, nem contemplou a maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Ou seja,
Balaão estava dizendo que o Deus poderoso habita no meio do seu povo e está no meio do seu povo. Louvado seja Deus. Você está sendo todos os dias privilegiado, honrado com a presença de Deus na tua vida, perto de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Balaão, ele disse que contra Israel não valia encantamento. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, meus irmãos, ele é o Deus que transforma as palavras de maldições em bênção. Louvado seja Deus. Aquilo que for de dificilmente contra a tua vida, ele pode transformar em bênção. Porque a própria palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja o Senhor. Ou seja, a situação pode hoje não ser da boa. Pode você estar lutando, orando, perseverando e nada aconteceu, nada mudou. Mas mesmo assim, a situação, difícil como seja, Deus te garante um bom resultado, incluindo um crescimento, um amadurecimento na tua vida. Porque Deus usa as situações difíceis para nos amadurecer, louvado seja Deus, e transforma estas situações difíceis como seja, num resultado positivo. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a Bíblia diz que aqueles que são chamados pelo seu decreto, quer dizer que Deus cumpre a sua palavra na minha vida e na tua vida. Mas existe também a responsabilidade. A nossa responsabilidade com o Espírito Santo, com a sua palavra, deve ser mantidos. A nossa responsabilidade deve permanecer juntamente com Deus e a sua palavra, para que Ele possa cumprir a nossa vida, aquilo que Ele promete. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 23, meus irmãos, ele diz assim: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e Israel: que coisas Deus tem feito. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, meus irmãos, contra Jacó não vale encantamento. Não adianta. Ele diz: pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você que as maldições de Balaão contra Israel eram inúteis. Para nada adiantava. Eu creio que elas eram lançadas do seu lábio, mas elas caíam por terra. E não é diferente na tua vida e na minha. Quer dizer para ti hoje que muitas más palavras já foram lançadas contra a nossa vida, e Deus já as colocou por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os poderes, meus irmãos, ocultos das trevas, nada são contra os servos de Deus nesta terra. Pode gravar isso no seu coração. Louvado seja Deus. No versículo 25 e 26 diz assim a palavra de Deus:
Então Balaque disse a Balaão: nem totalmente o amaldiçoarás, nem totalmente o abençoarás. Porém, Balaão respondeu e disse a Balaque: não te farei eu, falei eu, dizendo tudo que o Senhor falar, aquilo farei? E disse mais Balaque a Balaão: ora, vem, e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que dali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo a outro cume de Pio, que olha para a banda do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, prepara-me aqui 7 bezerros e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um bezerro e um carneiro sobre cada altar. Terminando aqui, meus irmãos. Balaque ele pede a Balaão para mudar de lugar. Mas ele respondeu. Primeiramente ele disse: olha, você nem vai abençoar eles, nem vai abençoar eles. Vai ficar calado. Mas Balaão disse: olha, tudo aquilo que o Senhor falar, eu tenho que falar. Mandar, eu tenho que falar. O adversário ele quer que você fique calado. Que você fique calada. Que você não toque no nome de Deus. Que você não conte as suas vitórias. Que você fique sem testemunhar. Glória a Deus. Mas você vai fazer aqui como o Balaão fez. Tudo aquilo que o Senhor mandar, eu vou falar. Porque existe uma responsabilidade de Deus na minha e na tua vida. Que responsabilidade é essa, meu irmão? Não podemos ficar calados do inimigo. Deus quer te usar no colégio, deixa ele te usar. Deus quer te usar no trabalho, deixa ele te usar. Deus quer te usar no ônibus, fala com sabedoria. Louvado seja Deus. Eu quero encerrar aqui dizendo assim, 27. Disse Balaque a Balaão: ora, vem, te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que dali os amaldiçoe. Então, meus irmãos, olha a sugestão de Balaque para Balaão. Balaque levou Balaão a vários lugares para que ele amaldiçoasse o povo. Eu quero terminar dizendo assim para os irmãos: que trocar de lugar nunca vai mudar a vontade de Deus para a tua vida, a permissão de Deus para a tua vida. Não é o lugar, meus irmãos. Muitas vezes o que precisa ser mudado é nós. Nós é que precisamos ser mudados. É verdade? O que precisa ser mudado é nossa atitude, nosso comportamento, nossa maneira de tratar os outros. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente acha que os outros é que tem que mudar, né? Mas a gente também tem que nos examinar e procurar ver a área da nossa vida que precisa ser mudada, que precisa ser trabalhada. Muitas das vezes a gente acha que mudar de igreja, mudar de trabalho, mudar de emprego, mudar de chefe vai resolver. Mas não, meus irmãos. Às vezes não é. Sabe por quê? Porque as causas dos problemas, elas não ficam quando nós vamos embora. Elas vão conosco.
Eu sei que os irmãos sabiam disso. Elas vão, irmãos, para onde nós for, as falhas, os defeitos vão conosco. O que devemos fazer, meu irmão? Orar a Deus, combater contra, enfrentar estas coisas para Deus tirar da nossa vida e pedir ao Senhor que mude o nosso coração, que o nosso coração, a Bíblia diz que o coração bom, o homem tira bons tesouros, boas coisas do seu coração. E no coração mal, o homem só tira coisas más. Que Deus venha mudar nosso coração esse dia, para que nós venhamos estar pronto para subir aquele grande dia. Quando chegar o nosso tempo, quando chegar a nossa hora, nós estar preparado. Por isso que a gente deve fazer aquela oração, pedindo ao Senhor um coração novo, um coração, um espírito voluntário. Peça ao Senhor que renove a tua vida, que restaure. Amém? Paz do Senhor.